meus nobres, está começando mais uma vez o Pod Spoiler e nós vamos falar hoje aqui, Riscliffe. Tartaruga Ninja. É isso, o Caos Mutante. Rapaz, ele assistiu com a família dele, com os filhos dele. Ele disse que os filhos gostaram. Os filhos gostaram, né? Os filhos, vamos botar uma observação aqui. Fiquei um pouco frustrado. Achei que, pelo hype que teve o filme do Homem-Aranha e o acerto nos gráficos, Sim. e como seria uma cópia, digamos assim, bem feitinha até, achei que viria algo legal. Eu sou fã de Tartaruga Ninja, eu me lembrava de todos os vilões. O vilão que aparece, já dando um spoiler aqui, alerta de spoiler, o vilão que Sempre aparece vai no ter. final, que é o Demolidor, Sim, sim. o Destruidor, eu já sabia que era ele. Então eu sou muito fã de Tartaruga Ninja. Mas aí... Teve alguns pecados. Eu achei assim, cara, eu acho bom a indústria, primeiramente, olhar o que aconteceu em Aranhaverso e dizer assim, isso dá certo. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tá gostando de ver e que eu acredito que eles comecem a implementar dentro da indústria. Eu acredito que isso seja bom e que façam isso, primeiramente. Apesar que não foi tão bem retratado nesse agora, bicho, assim, de certa forma, não é que pesou em alguns momentos. Quando começa o início, quando eu vejo o rabiscado e tal, e etc, ali no desenho, eu gosto muito daquilo. Eu não gostei como isso é retratado os personagens. Em si, os principais, que são as tartarugas, né? Eu não gostei muito daquilo. Quer dizer, não gostei muito, não gostei nada daquilo, tá ligado? Fica estranho o traço neles, perde um pouco da identidade do que a gente também conhece um pouco deles. Mas quanto ao ambiente, o ambiente que eles estão em torno, a cidade, a ambientação disso, cara, ficou muito legal. Olha que louco, né? Ficou esse contraste a todo momento. Eu tava assistindo e eu parava assim, não façam isso, não gravem o cinema, não pode gravar o cinema. Eu comecei a tirar foto em alguns momentos, porque tava dando um contraste tão absurdo quando aparecia um personagem e de fundo aparecia o rabisco, algo do lado, laterais e tal, que eu dizia, caramba, como pode o cara não perceber que tava dando um contraste tão, assim, destoando, né, daquela enquadratura, tava tão bonito ali o traço e tal, e do nada o personagem que era pra ser o principal perde para o ambiente. O ambiente chama muito mais atenção do que ele. Mas aí, o que eu achei? Quando você tem uma história muito bem contada, isso passa despercebido. Sim, você vai se entretendo ali com a história vai lhe cativando, vai te levando para o sentimento. A gente tem que sentir algo. Sim, sim. E isso, para mim, não foi passado. Eu só tenho mesmo, assim, de elogiar um pouco do gráfico. É um Ctrl-C, Ctrl-V de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Uhum. Eu não acho tão legal fazer dessa forma descarada assim, falar, bicho, eu vou copiar você. Vou fazer um cover de você. Mas se a história, o roteiro fosse muito bem desenrolado, a única coisa que eu gostei do filme foi aquele começo e o final. O começo é muito bem Com o feitinho, né, cara? Destruidor ali. Dando a ênfase que vai ter o segundo filme. Sim, e tal. sim, sim. Mas eu provavelmente não iria assistir o segundo filme. O que a gente tava conversando aqui anteriormente, antes de começar o podcast, e eu lembrei de uma coisa. Primeiro porque esse filme não é nem pra nossa idade em si, né? É pra outra faixa etária. E entendendo disso do roteiro, porque eu também comecei a ficar meio chateado no roteiro, cara. Não se justifica tanto que eu já fui assistir Toy Story no cinema. Então, é um filme que faz emocionar, né? Tanto uma criança, um adolescente, quanto um adulto. Porque, sinceramente, quando uma produtora ou estúdio sabe que ele vai vender esse tipo de filme, ele tá produzindo, ele tem uma ideia de uma porcentagem X de adultos que vão assistir esse tipo de filme. Até porque as crianças vão acompanhar os adultos. Com certeza. Se quer assistir um filme só de criança, vai assistir Patrulha Canina, pô. Patrulha Canina, vai lá no cinema assistir Patrulha Canina, mas o Tartaruga Ninja me surpreendeu pelo negativo. Foi uma grande surpresa. Tanto que foi fracasso de bilheteria, tirando aos poucos, tá definindo no cinema. Pior que eu falei pra alguns amigos, as pessoas nem sabiam que tava em cartaz, cara. Eu falei pra umas pessoas, chamei pra assistir, na verdade, ontem, que eu assisti ontem, na correria e tal, assisti ontem, assim, eu tenho que parar pra assistir esse filme, pelo amor de Deus. Quando eu fui chamar as pessoas, o pessoal disse, mas tá em cartaz? Tartaruga Ninja? Tem certeza? Eu disse, não, tô indo pro shopping, pô. Eu disse, como assim você não sabia? Cabeça, né? Eu disse, pô, você não viu o trailer, não sei o quê. As pessoas disseram, eu vi, mas eu não sabia que era não chamou, pra você ter ideia, o trailer não chama essa atenção, né? A não ser pelo fato de a gente saber que era, tipo, um Ctrl-C, Ctrl-V, como você tá dizendo, da questão gráfica, etc e tal. E isso chamou a atenção. Muitas pessoas estavam achando que era aquele negócio. E se Tartaruga Ninjas fossem feitos no gráfico de... Muitas pessoas que eu conheço pensam que era isso. Uma brincadeira no YouTube, o pessoal falando isso. Um amigo, o meu primo, que eu quero até mandar aqui um abraço, o Michael, jurava que era isso.
Eu disse, meu amigo, eu estou no cinema, eu vou assistir o filme. Ou seja, não criou esse laço que a gente sabe que Tartaruga Ninja tem com o pessoal da nossa pra época e tal. atingir um público tão específico, vou atingir crianças. Tartaruga Ninja não vem com filmes. Exatamente. Não vem com desenhos, não vem com live action de Tartaruga Ninja. Aí, de repente eu vou lançar um filme, porque eu acho que pode dar bom, porque tem um filme de Homem-Aranha que tá dando bom. Cara, não é assim. Então as crianças não estavam com hype, os pais estavam levando essas crianças também, tipo, achando, pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Sim. Então acaba que é uma frustração geral. É verdade. Fala agora dos pontos positivos. O ponto positivo para um roteiro que é feito para criança, que eu comecei muito a olhar isso, na parte da hora que eu tava assistindo, é a questão de falar muito, bater muito em cima da questão da aceitação, né? Que tudo do roteiro gira em torno disso, seja com os principais ou seja com os vilões ali que tá em outra margem dentro do roteiro. Tudo gira em torno disso, né? Principalmente com o Mestre Splinter, quando ele conta a história que ele sempre diz que conta toda vez pra eles, ele vai contar. Isso tem algumas coisas que ele tentam encaixar dentro do roteiro pra ficar bonitinho, pra ficar meio... Não é nem cômico, cara, porque isso nem é alívio cômico, mas é pra ficar uma coisa meio, sei lá, descarada a eles, alguma coisa assim, brincadeira do pai com eles, quando ele diz, só por causa disso eu vou contar a versão estendida da história. E naquela hora disso é coisa de pai. Meu pai tinha umas histórias que ele contava, que ele dizia, só por causa disso agora eu vou contar. Eu lembrei muito na hora. Mas você falando de roteiro, o que eu gostei bastante foi pensar que, assim, a gente tem essa mística, né? Ele sempre fala assim, não, fulano é o vilão, fulano é o herói, sim, né? Sim, sim. E, às vezes, a linha, o que separa o vilão do herói, o bonzinho do mal, é algo muito pequeno. Sim, sim. Até eles ali, enquanto tartarugas, às vezes se colocaram, cara, a gente quase a gente se torna um vilão. Não, é engraçado isso, né? Porque uma conversa com o vilão, eles se colocam literalmente dentro da realidade do cara, que eles viram que, tipo, eu acho que dá pra fazer, então vamos fazer isso aí que ele tá achando. Vamos nem tipo assim, vamos querer entender se é massa. E eu achei tão louco isso, que eu comecei a pensar justamente nisso, né? Como é tênue a lógica de você entrar em uma história só por uma conversa e você começar a chegar e dizer, não, peraí, pare pra ouvir a minha história. Eu quero acabar com os humanos, mas eu quero criar outros mutantes. E eles se achavam únicos, né? Verdade. As tartarugas, ou seja, pra eles era a maior aceitação que eles queriam. Pô. E trazendo pra gente, a gente às vezes vê, tipo, um concorrente, digamos assim, da gente. Cara, vamos derrotar ele. Cara, todo mundo tentando ter o seu espaço, como fala, sua aceitação. E às vezes a gente se colocando um pouco no lugar do outro, a gente começa a ter um outro olhar para aquela mesma situação e começa a compreender melhor. Então, vamos supor que você não aceite, mas assim, você não concorde, mas aceitar o ponto de vista do outro. Exato. Então, o filme traz um pouco desse ponto de vista, dessa forma de olhar, desse olhar mais... Cara, se você tivesse ali, se em vez de ser criado pelo Mestre Splinter, você tivesse ali no subúrbio... E é a mesma história, né? Porque é muito louco isso, porque o final fala isso, né? O próprio vilão fala isso pro Splinter. Você sou eu. Você também é o Deus humanos. A gente tem, tipo, a mesma história, a gente viu a mesma coisa. A gente ensinou os nossos filhos que eles devem ficar longe da humanidade. Até trazendo para o Star Wars, o que define se você tá do lado do bem ou do mal da força, digamos assim, muitas vezes é um ponto de vista. Sim. Às vezes, quando eles vão conversar um contra ali, eles têm o mesmo pensamento de fazer tal coisa, só que de uma forma diferente. E que às vezes, se você tivesse sofrido ou passado por algo que transformou a pessoa ali, você teria feito realmente daquele jeito. Sim, sim. Só que o fulano sofreu e o ciclano não, assim. Exatamente. Já mudou o ponto de vista total. Primeiramente porque não tem sofrimento sobre aquilo. Foi. Você entendeu a vida totalmente diferente. Pô. Os meninos ali, os Tartaruga Ninja, o Michelangelo... Bicho, os caras viviam no esgoto, mas era totalmente good vibe, os caras estavam nem aí. Assistindo TV, com o telefone na mão. Tinham de tudo. Então, e tiveram amor, né? Tiveram, digamos assim, uma família, né? O Mestre Splinter realmente já estava ali como pai, tinha preocupação de pai, cuidado de pai, ensinou arte marcial para ele. Então teve todo... Até o sensei, quando você tá na academia, ensinando arte marcial, recebendo ensino de arte marcial, você tem um sensei com o maior respeito, enquanto os outros também não tiveram isso. E achei maravilhoso, falando dele ensinar arte marcial, achei maravilhoso de passar filmes, cortes de filmes, e passar eles aprendendo, né, vendo as cenas e aprendendo. Aquela cena é uma das poucas cenas que eu gostei de ser meio infantilzinho, infantilizado demais em algumas coisas, né, ele mostrando como era o golpe ali pra a tartaruga pequenininha e tal, e eu disse, cara, que
coisa infantil, meu Deus do céu. Mas quando eu comecei a olhar, assim, é bom de ver, é engraçado de ver. É muito infantil aquele momento, mas eu achei bem engraçadinho ele mostrando esse momento deles aprendendo. E qual foi a necessidade que o Splinter disse? Eles precisam aprender para se defender. E é engraçado isso, porque na primeira luta deles, quebra muito esse ponto de vista, porque o Splinter, na lógica, mostra a realidade da vida para que eles se defendam. Mas na primeira luta que eles vão ter, engraçado, que um deles fala, mas a gente nunca lutou. A gente sabe porque todas as artes marciais. Evitava o contato com humanos. Exato. E também não sabia da existência de outros mutantes. Então, enquanto os outros estavam lá caindo na maior luta e tal, descobrindo tudo, os Tartaruga Ninja estavam só com o conhecimento guardado sem botar em prática. Então, quando foi a primeira luta deles, foi aquele desastre, né? Nos primeiros minutos eles não sabem o que fazer e um quebra como bater, o que vai acontecer. E apesar que eles... Como acontece aquele tumulto e eles, poxa, a gente sabe o que fazer. Eu acho que, não sei se é o Léo que fala toda hora isso, e a gente foi treinado pra isso, né? Não foi ele fala uma frase dessa dentro do filme, que a gente foi treinado pra isso. E é fato, depois que eles se tocam, que eles estão ali, poxa, a gente tá aqui, a gente quer ser herói e tal, não sei o quê. Isso. Não é... Quer dizer, eles passam muito do filme falando sobre isso, quer ser herói pra ter essa aceitação, e eles só entendem que eles vão ser heróis, apesar dessa aceitação ou não, só no final, né? E outra coisa que eu achei que a classificação atrapalhou um pouco foi assim: como é que você tem uma espada e que você não pode cortar? Sangue. E não sai sangue. E você não corta. Porque passava por todo mundo a espada, só era pra bater, né? Essa espada só era pra bater. Eu também achei muito estranho isso. Tinha hora, eu acho que nessa hora começa o primeiro embate, que começa a porcadaria e tal, e puxa a espada, e eu digo, oxe, não vai acontecer nada. Aí eu toda hora tinha que ficar me lembrando que a faixa etária era de 10 anos. A todo momento, tudo que acontecia, eu tinha que deixar de lado, tentar ficar imersivo na história. E também eu acho que fica chateado por isso, porque assim, o meu tartaruga preferido, ele não fez nada, assim, tipo, liderava e tudo, mas tipo, usar de fato a arma que ele tem na mão, não podia usar. Então acaba que assim, a frustração vem de outros motivos já, de ter falado desse filme, mas o meu Tartaruga Ninja preferido também, meu vilão preferido também não apareceu. Apareceu lá no final! Apareceu lá no final, né? Mas aí tem o Tartaruga Ninja 2, né? Eu gosto da forma que ele é apresentado no final, só não gosto da forma como o vilão é apresentado no começo, que eu acho apressado, né? Falam uma vez sobre ele, duas. Na terceira mostram o que mais ou menos ele seria, né? Que ele pegando ali o carrinho de sorvete e levando. Aí eu disse, oxe, já? Mas não ia criar nenhum clímax e tal pra chegar até ele. Mas eu entendi, o filme tem o quê? 90 minutos, né? É um filme até rápido, é bom. Não precisava ser mais do que isso, nem menos do que isso. Eu acho que achei legal. Só um pouco do vilão, que dava pra ser em algum outro momento criando um ápice, porque ele tem toda uma história sobre ele que ninguém sabe, né? Fala isso na mídia, né? Que ninguém sabe, não sei o quê, que estão fazendo esse caos aqui e tal, etc. E que pra vir um segundo filme, eles têm que entender também que eles precisam fazer mais coisas. Tem que ter um universo disso, tem que pegar, tipo, de repente, o Destruidor, fazer um anime dele, fazer um desenho, pegar alguns personagens ali, explorar mais, porque senão vai vir o segundo filme e vai ser um outro fracasso, porque meus filhos assistiram, ok, eles vão continuar assistindo o quê agora? Os desenhos dos anos 2000? Exato. Não tem condições, cara, de você manter um hype, você manter uma criança, um adolescente intertido em E eles Tartaruga deram Ninja sem nada. quase que praticamente ali uma origem, né? Porque eles falam no começo ali, quase já no terceiro ato, na verdade, né? Fala o Splinter falando da historinha dele, do começo. E em si é isso, porque na história já começa eles adolescentes, mas o Splinter tenta ilustrar a história do início, vamos dizer assim, né? Contando sempre pra eles ali aquele negócio. Então, dá essa visão um pouco mais de origem, vamos dizer assim. E se for, que seja. E que venha outro aí, mas que seja esses erros que acabam pecando, que seja melhor explorado, tá ligado? A questão da luta, eu gostei de algumas formas como eles fizeram, não gostei disso, das armas não gerar nenhum impacto de visão visual. As armas não geram nada, pô. O cara tem uma katana na mão, pô. Uma katana, você é doido, pô. Não faz nada. Como assim? Eu ficava meio animado, eu tirei foto disso, pô. Eu filmei, quando eu conversar com o pagador, eu esperei. E será que eu não tô vendo que não tá acontecendo nada? Os caras tão batendo com uma katana, não é possível, pô. Aí eu tinha que lembrar, como você geralmente diz aqui no podcast, deixar o absurdo, né, do roteiro e seguir, se entregar a isso. Aceitar a loucura. Aceitar a loucura dos absurdos e deixar, e tipo, é isso. 10 anos, pecou nisso, eles tinham que continuar o filme, tem que englobar isso dentro do roteiro e deixa passar. Agora, sinceramente, fazer um filme desse, com a nostalgia que a gente sabe que pode pegar no mercado, para 10 anos,
É um erro brutal. É verdade. Era mais fácil botar ali mais 16, digamos assim, botar algumas coisas ali a mais e de repente lançar um desenho para criança, para que as crianças venham no segundo filme de repente assistir ali e tal. Não sei, cara. Algo tem que ser feito. E Espero coloca que uma façam- jornalistazinha ali tentando criar um pouco da história dela. E é bem rabuscado, mal feito. E a pessoa esperando. Tem hora que eu espero um pouco mais, e não acontece nada. Esse cara, mano, não vai acontecer nada mesmo, vai ficar nisso. Mas é legal. No entorno do todo o filme é legal. Eu me diverti, eu gostei. Literalmente eu me diverti. Porque eu fui assistir, eu disse a você, não tinha ninguém no cinema. Mó climão de terror, meu amigo. Eu fui assistir uma sala gigante, eu só. No Parque Maceió. Meu Deus, que foi, mas foi bom. Eu gostei, a experiência foi top. É bom. Quase um filme de terror. Tava pensando que a gente tava assistindo a freira, né? Mas eu espero que eles continuem. Eu vou ficar esperando aí que venham dois ou que venha alguma coisa, uma animação, qualquer coisa que dê prosseguimento na história. Não é A verdade? história tem. Não, isso é Tem fato. muita coisa pra ser feita. E que não foi minimamente explorado. Eles nem quiseram começar a explorar. Deixaram dentro de uma questão emocional deles, ponto final. O filme todo é isso. Ou dele ou do vilão. Pronto, e acabou. Só isso. Gente, se você assistiu esse filme, comenta aqui. Pelo jeito não, que o hype tá bem baixo. Mas se você foi um dos únicos que, como eu e ele, assistiu. Vai que você Quase que também tava na sozinho. sala sozinho assistindo o filme. Se você assistiu quase que sozinho, então comenta também aqui. Segue nossos parceiros, a Piticas, o Rangos. Segue também o nosso podcast no Instagram. É isso. É isso, ficamos por aqui. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, Até tchau. o próximo episódio.